Olá, seja muito bem-vindo aqui ao canal do Espaço Sem Nó. E esse podcast, já vou chamar ele assim porque eu já entendi que é isso que ele vai virar, um podcast mesmo, que eu vou chamar de Devaneios da Rê. E esse Devaneios da Rê começou lá no blog, onde eu trazia algumas questões que eu queria conversar, mas alguns assuntos que não necessariamente estavam em pautas em alguns lugares, mas eram assuntos que apareciam para mim. E então eu vou fazer isso, alguns assuntos que aparecerem, que eu percebi principalmente que estão aparecendo muito nas sessões, e eu senti que preciso trazer alguma fala maior, eu vou trazer aqui. Para o podcast, vou deixar aqui no Telegram, vou deixar para vocês ouvirem e terem acesso, né? E eu tô aqui no parque. Eu já comentei no Stories algumas vezes que quando eu tô aqui no parque eu fico tagarela. E já que eu fico tagarela, então eu vou aproveitar essa tagarelice do parque, da caminhada, para gravar esse áudio para você, que é um pouco mais longo, e também para deixar ele um pouco mais pessoal, como se você estivesse participando das minhas caminhadas, como se eu estivesse gravando um podcast no WhatsApp para você, numa conversa papo cabeça que a gente está tendo, tá bom? Então seja muito bem-vindo, espero que faça sentido. E esse primeiro podcast eu queria gravar para você conversando sobre os seus valores, né? E por que eu tô trazendo isso? Eu trouxe essa conversa lá no Stories e algumas pessoas, né, já tinham me sinalizado sobre isso, que elas não tinham noção dos valores delas, e isso tá aparecendo muito nas sessões, né? E eu me identifico muito com isso, me identifiquei muito porque em algum momento lá, quando eu comecei o meu autorreconhecimento feminino, eu não sabia os meus valores. E a primeira vez que eu fui fazer lá um trabalho com um mentor, um coach, ele me perguntou os valores, eu falei lá pra ele e já era. Mas eu mesma não estava atenta a esses valores, né? Na sessão seguinte eu já nem lembrava mais quais eram esses valores. E isso fez uma diferença muito grande para mim, né? Quando eu comecei a ficar atenta a eles e deixar eles de fato na minha frente para eu poder estar em contato com eles e saber quais são esses valores, né? Porque aí, o que começou a rolar? Eu comecei a entender, além de saber quais eram esses valores, se eles estavam sendo violados ou não, né? Porque esse é o ponto. Em algumas vezes, eu via esses valores violados no sentido de, por exemplo, um grande valor meu é a minha verdade, né? E a verdade, em algum momento, ela foi violada e eu não tinha percebido, né? Outra pessoa veio e me trouxe: olha o seu valor de verdade sendo violado. E eu falei: nossa, interessante, eu não tinha percebido. Então, quando a gente começa a entender, a perceber e a gente começa a observar, fica mais fácil da gente entender, né? Inclusive se a gente mesmo está sendo congruente com eles. Porque às vezes também tem isso, né? A gente está fazendo alguma coisa, está seguindo algum caminho e esse caminho não está congruente com o nosso valor. E se esse caminho não está congruente com algum dos nossos valores importantes, também vai dar ruim, né? Você mesmo está fazendo o que outras pessoas às vezes fazem, que é violar o seu próprio valor. Então, por isso que é importante, né, a gente definir quais são esses valores e a gente ir observando no nosso caminho, na nossa jornada, ver se faz sentido, se não faz, né?
E se for o caso, a gente mudar sim esse valor, a gente adaptar e enfim. E aí, como, né, que a gente escolhe esses valores? Eu vou deixar aqui no canal, vou deixar no canal do Telegram. Se você estiver no Spotify, vai lá pro canal do Telegram. Eu vou deixar no canal, então, um PDF, um arquivo com esses valores para você poder olhar, né, e ver se você identifica quais são os seus valores. E aí, o primeiro exercício escolhe 10 desses valores e através desses 10 você corta 5, deixando apenas 5 valores. No primeiro momento pode ser estranho fazer essa avaliação, né? E sim, é estranho mesmo, porque você nunca fez, tá tudo bem, né? Mas a partir do momento que você começa a pensar, começa a refletir, você vai alinhando ali, você corta depois, você troca, né? Você vai vendo até o momento em que tudo aquilo faça sentido. Depois que você separou 5 deles, aí começa a colocar em ordem. Qual é o primeiro valor mais importante? Qual é o segundo valor mais importante? E aí você também coloca a ordem hierárquica. Então, por exemplo, o primeiro valor, ele é mais importante de todos. Até mais importante do que o segundo, né? Então, o segundo valor fica para trás, perante o primeiro valor, né? Então, o terceiro, a mesma coisa. Ele fica para trás, perante o primeiro e o segundo valor. E assim você vai definindo essa ordem hierárquica desses valores, né? Na lista que eu vou passar para vocês, pode ser que tenha algum valor importante para você que esteja faltando. Inclua, não tem problema nenhum. Pode ter alguma palavra que também não esteja de acordo, mas você tem algum outro sinônimo que tenha mais a ver com você. Pode mudar, não tem problema, porque aqui na verdade a gente está falando sobre os seus valores, né? Então é usar a melhor palavra para você e aquilo que faz mais sentido para você, né? E aí eu queria trazer para você uma reflexão muito interessante que eu vi, né, no livro da doutora Clarissa Pinkola Estés, Mulheres que Correm com os Lobos. Ela faz uma reflexão na história do patinho feio, que inclusive tá lá no blog, tá aqui no podcast. Se não tiver, eu ainda vou colocar. Mas, enfim, é uma reflexão da história do patinho feio. Em algum momento lá, o patinho feio, ele tá, não lembro exatamente aonde agora, mas eu sei que ele é criticado. Ele é criticado pela galinha e ele é criticado pelo gato. E ele é criticado porque a galinha fala para ele: credo, como você faz isso? Mas ela fala aquilo porque ela é uma galinha, né? E o patinho feio é um cisne, ele não é uma galinha. E a mesma coisa o gato. O gato faz uma crítica a ele e ele é um cisne, ele não é um gato, né? Então, por que eu tô fazendo isso? Porque às vezes a gente vai receber crítica, vão ter pessoas que vão vir trazer coisas de fora pra gente. E aí, quando a gente olha para os nossos valores, a gente pega e consegue fazer esse parâmetro, né? Mas quem eu sou? Quais são os meus valores para eu estar fazendo o que eu estou fazendo, né? Então, eu mesma passei por isso uns dias atrás. Uma pessoa veio e falou para mim: não, porque você está errada. Você não pode ou não deve fazer isso, isso e isso. E aí, quando essa pessoa falou isso, eu entendi que ela estava na melhor da intenção falando aquilo, porque aquilo era ela sendo gato, falando alguma coisa pra mim, eu no meu lugar de patinho feio cisne, né?
E aí foi que depois eu entendi, quando eu olhei para os meus valores, eu entendi, mas por que eu tô fazendo o que eu tô fazendo? Ah, eu tô honrando o meu valor XPTO. Então, beleza, tá tudo certo. Se eu tô honrando esses valores e eu tô fazendo isso porque eu tô honrando, então não tem nada de errado, né? Então aí a gente começa realmente a se entender e a se perceber diante de todas as nossas atitudes, diante de todos os nossos valores. E a gente também começa a entender quais são os valores das outras pessoas que elas estão colocando sobre a gente, né? Também falei sobre isso lá no Instagram esses dias, quando eu trago as 4 leis do espelho. E o quanto é importante a gente estar de olho nessas 4 leis do espelho, né? Porque às vezes as pessoas espelham algumas coisas na gente, mas que tem a ver com elas e não com a gente, né? E aí a gente tem que estar ali se observando, porque mesmo se essa pessoa está trazendo alguma coisa do espelho dela pra gente, a gente também tem que olhar para o nosso espelho. Se o nosso espelho reflete aquilo e fala, nossa, realmente me incomoda, aí eu tenho que olhar, né, por que aquilo tá me incomodando. Se não me incomoda, tá tudo certo, é só sobre o outro. E aí lá eu deixei todas essas leis para você também dar uma olhada, se você tiver interesse. E enfim, é uma reflexão que eu quero trazer para você começar assim a se olhar, a se perceber, e como eu venho trazendo, né, começar a trazer aí o autorreconhecimento feminino, né, porque a gente fala muito de autoconhecimento, só que já tá tudo ali, né, então a gente só precisa de verdade reconhecer tudo isso na gente. Né? A gente não foi ensinado a fazer isso na escola, a gente não foi ensinado a fazer isso quando criança, né? Então, quando a gente começa a reconhecer as nossas verdades, inclusive, né, as nossas sombras, as nossas luzes, a gente começa a viver de forma mais plena, de forma mais tranquila e não absorvendo, inclusive, às vezes, coisas dos outros que não é pra gente absorver, sabe? Então, é isso. Deu pra perceber que vocês estavam aqui na caminhada comigo no parque. Eu gostei desse formato. Acho que eu vou trazer mais vezes, exatamente porque eu quero que seja esse bate-papo fluido. E se você sentir, me traz lá no Instagram, no direct, o que você achou, se você gostou, pode me trazer aqui no Telegram mesmo. Eu tô deixando uma caixinha no PDF mostrando, né, esse nosso podcast, e é isso. Espero que te ajude nesse autorreconhecimento dos seus valores. E se você sentir de que alguém precisa, né, dessa conversa, desse bate-papo hoje, por gentileza, compartilhe. Com certeza é uma mensagem que tem muitas mulheres que estão precisando dela, e eu tô feliz em poder partilhar isso contigo. Um beijo e até a próxima!